E aí, família? Tudo bem com vocês? Vai me contando aqui no comentário já como vocês estão, como tá sendo a semana já de vocês, já quase acabando. E vamos lá. Já vou me apresentar pro pessoal que já tá entrando. Vai me colocando aqui boa noite. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host do podcast. E para quem entrou aqui perdido, ainda não sabe o que está fazendo, o que é essa live, então eu sempre deixo claro no início do podcast que a live, a gente tem o intuito de estar ajudando o podcast em si, na verdade, tem o intuito de estar ajudando pessoas a amenizar as dúvidas daqueles que estejam buscando uma formação acadêmica ou que seja um norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma eu vou trazer pessoas aqui na live no Instagram, depois vai ser levado para o YouTube e também para o Spotify. Então a gente vai estar trazendo pessoas aqui para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre carreira profissional, sobre de tudo um pouco. E que de alguma forma te inspire, certo? Então, como eu falei, essas lives acontecem aqui pelo Instagram e depois é compartilhado no YouTube para vocês rever e agora também no Spotify. Então, você que perdeu as lives, a gente já tá no 17º episódio. Você que perdeu a live, as outras, vai lá assistir. Você que tá assistindo no YouTube, seja muito bem-vinda. Vai lá no Instagram, que lá no Instagram a gente consegue ter mais um bate-papo ao vivo, né, no caso. Mas você pode estar deixando um comentário aqui embaixo, aqui na descrição, depois vai ter todas as redes sociais, tá bom? E deixa eu só... Aqui, onde, né, eu fico colando meu roteirinho, tá, gente? Então é isso. Então, você que tá ouvindo a gente no Spotify, vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e vai lá seguir a gente no Instagram, tá bom? Então, você que tá no ao vivo, você pode estar deixando um comentário aqui embaixo pra mim, pra gente estar conversando, batendo um papo, eu, você e o entrevistado. Deixar suas perguntas, tudo que você quiser, certo? Então, desde já peço pra vocês se inscreverem no nosso canal. O link tá na minha descrição do perfil aqui do Instagram. Ativar os sininhos das notificações, tanto do Instagram, tanto do YouTube. E lá no Spotify, vocês se inscreverem na nossa página, né? Acho que é se inscrever na nossa página. Segue a gente, curte a gente, vai lá. Então, gente, durante a entrevista, como eu falei, vocês podem estar fazendo pergunta para os entrevistados. Hoje, no caso, vai ser o Leandro Noronha. Ele é doutorando e mestre em letras, com ênfase em estudos literários pela UFMS. Ele é especialista em mídia, informação e cultura pelo Centro de Estudos Latino-Americanos, sobre cultura e comunicação. No campo do jornalismo, já produziu vários textos para os sites da Viva Favela, Agência de Notícias, Blog Mural da Folha de São Paulo, Carta Capital. Ele também participou de várias produções literárias, publicou contos. A gente vai estar conversando um pouco aí sobre ele. Então eu vou estar convidando ele aqui para participar junto com a gente, pra gente conversar um pouquinho e a gente... Eita! Não estou... Ah, agora foi. Como assim? Ah lá, já chamei ele, agora a gente vai esperar um pouquinho. Pra gente bater um papo, conversar um pouquinho com o Leandro, a gente saber um pouquinho mais sobre letras e como foi essa carreira dele. Como tá sendo, né, no caso. Já foi convidado. Vamos falar com o pessoal como tá a internet, como tá. Estão gostando do podcast? André?
Aê! Olá, boa Tudo bem, noite. Leandro? Boa noite. Consegue Tudo me ouvir? bem? Como é que consegue me ver bem? Perfeita. Ah, que bom. Boa noite, gente. Boa noite, Tudo Carla. bem. Tudo bem, e Já você? queria já de início, tudo ótimo. Já queria já te agradecer essa participação sua. Você é o nosso primeiro entrevistado de letras, então é uma honra ter você aqui. Muito obrigada por ter topado participar. A gente sabe que também é um desafio estar participando aqui junto com a gente, como eu sempre falo, são pessoas que topam os desafios que a gente adora. Então, muito obrigada por ter topado participar, tá bom? E vamos lá conversar um pouco, né? Com certeza. Que bom, sou o primeiro da Letras aqui. Espero passar uma boa impressão. Sim. Ah, com certeza, com certeza. E, Leandro, já queria te perguntar já de início, quem é o Leandro? Como era quando criança? Como que você é? Nossa, olha, o Leandro é uma pessoa muito curiosa, né? O Leandro é uma pessoa que gosta muito de aprender, assim, desde criança, muito curioso. Eu lembro quando eu era criança, eu estava nesse processo de aprender a ler, eu tinha uma curiosidade muito grande de tentar decifrar o que estava escrito nas placas, nos Legal. ônibus, enfim, por onde eu passava eu tentava, né, codificar aquilo, tentar entender, né? Sim, Então, essa coisa da palavra, da escrita, sempre foi algo muito mágico, assim, para mim, desde criança. Então, eu acho que a palavra também faz parte aí do Leandro, né? E então o Leandro é uma pessoa muito curiosa, uma pessoa muito curiosa, gente. gosto muito de aprender, né? E sou muito preguiçoso também. É, eu, Há eu, eu, controvérsias, né? eu gosto muito de ficar em casa fazendo nada também, mas isso quase nunca acontece. Isso quase nunca acontece porque a vida é uma correria só, né? Enfim, de Com certeza. trabalho, estudo, então, enfim. O que Mas, menos a gente faz é descansar, né? exatamente. Entendi. Nossa, adorei essa definição. Adorei. Acho que é uma das primeiras que eu não esperava a resposta, viu? Me surpreendi agora. É que quando eu sempre brinco, quando a gente faz os roteiros, né, eu fico tentando decifrar o que a pessoa vai me falar, né? Pra Ah, mim ir montando as perguntas e tudo mais. Então a gente sempre, quando eu olho a foto, eu leio, né, o que vocês mandam pra gente, eu falo, poxa, eu preciso pensar em como ele vai me responder, pensando no curso, né? Porque tudo vai influenciando. sim, E você me surpreendeu agora. olha só. Muito bem. Já me senti assim, fora da minha zona de conforto, tá? Ótimo, isso é bom também. Sim. Então, assim, já falando do curso, assim, comentando um pouquinho, eu queria que você explicasse pra gente, do modo geral, por que a escolha de letras? A sua família te apoiou nessa escolha? Como é que foi isso? Olha, fazer letras era um sonho bem antigo meu, na verdade, mas que eu fui conseguir realizar alguns anos para cá, né? Eu lembro quando eu Sim, estava no período do ensino médio, eu queria muito fazer letras. E aí eu queria, enfim, queria entrar numa universidade pública e tal. E estudei muito e eu não consegui. E aí eu tive uma pressão da minha família, né? Deu ali 18 anos, eu tive uma pressão da minha família aham, do tipo, olha, você precisa fazer uma faculdade, você saiu do fazer ensino alguma coisa. médio, né? Precisa fazer alguma coisa. E aí eu Sim, fui para uma segunda opção minha, que era o jornalismo, né? E entendi. foi uma escolha ótima, assim, né? Porque apesar de ser letras uma área bem diferente do jornalismo, né? Em vários aspectos. E claro, tem outros que acabam, né, dialogando o jornalismo e a literatura, mas no Sim, geral são áreas bem diferentes. Mas foi muito bom porque o jornalismo me deu aí um encaminhamento, vamos dizer assim,
para o que eu, né, os próximos passos que eu ia dar, né? Para se Inclusive, encontrar. exato, até mesmo porque eu estou fazendo hoje. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Meus pais sempre me apoiaram muito a estudar, né? Não necessariamente a ler, mas a estudar. Mas quem me incentivou a leitura mesmo foi meu irmão, assim, desde pequeno. Meu irmão é um grande amigo meu. E eu lembro desde criança, ele era adolescente, eu era criança, e vira e mexe, ele trazia algum livro para eu ler, e tive muitas influências musicais dele também, enfim. Que E incrível. aí, enfim, concluí o jornalismo, né, e tudo mais, e aí, enfim, surgiu aí a oportunidade de eu começar letras, né, foi eu fiquei sabendo, né, que a UFMS abriu vagas, né, para o mestrado em letras. Sim. E, e bom, eu nesse período eu já estava meio que de mudança aqui para Três Lagoas. Eu falei, olha, eu acho que vai ser ótimo essa se eu conseguir passar no mestrado, Juntar o né? útil ao agradável, né? Exato, exatamente. E aí, enfim, né, não sabia muito bem o que ia ser, até mesmo porque, né, eu concluí o jornalismo e, como disse, são áreas diferentes, então eu tive que entrar em contato Sim. com vários outros teóricos dos estudos literários para eu fazer as provas, fazer a entrevista, o meu projeto de pesquisa, né, e tudo mais. Então, Imagino. enfim, eu acho que foi um pouco disso, assim, né, a minha entrada no, é isso, eu sempre gostei da palavra, eu sempre gostei, além de ler, de estudar, mas também sempre gostei muito de escrever, né? E claro que o jornalismo, a gente aprende um outro tipo de escrita, e não necessariamente a escrita literária, que é uma escrita estética, Sim. artística. No jornalismo, a gente tem toda uma preocupação com a objetividade, com a transmissão de informações, né? Com a apuração dessas informações. Então, eu tinha uma outra dinâmica ali, mas também era escrita, né? Isso, como eu disse, foi muito bom, porque hoje eu tenho aí a possibilidade de lidar com a escrita de uma forma bem ampla, né? Consigo me dar bem ali com a escrita acadêmica, né? Essa coisa mais de artigo, aquela coisa toda, mas Coisa também produzir difícil, né? materiais, exato, produzir materiais aí jornalísticos, e isso foi muito bom, né? E a minha experiência em alguns veículos de comunicação também foi muito interessante. Eu acho que o jornalismo, assim como a entrada na universidade de um modo geral, eu acho que isso para todas as pessoas, independente do curso, a universidade é um espaço em que te possibilita abrir os seus horizontes, possibilita Sim, você abrir sua mente para várias questões, né? Possibilita, enfim, há várias possibilidades, né? Então, verdade. enfim, eu acho que é um pouco disso, assim. Eu vou um pouco para lá, depois vou para cá, mas é porque minha vida é um pouco assim, né? Assim, A gente esses, entende. esses passos que a gente dá. E você acredita que essa parte do jornalismo e depois da letras te influenciou bastante na oratória, no desenvolvimento de fala mesmo, de se comunicar? Olha, eu acho que às vezes eu ainda tenho dificuldade para me comunicar. Entendi. Às vezes eu dou umas travadas, assim, quando eu dou palestra, eu dou aula, ou enfim, estou falando com as pessoas do modo geral. Às vezes eu sinto que eu dou uma travada, às vezes eu gaguejo bastante. Então, não sei se eu me comunico tão bem assim, presencialmente, mas é claro que ajuda muito na nossa comunicação, né? O jornalismo te possibilita você ter uma noção do que é comunicação, como ela está na nossa vida, né? Para Sim, além das técnicas do jornalismo, para as especificidades do jornalismo, a gente tem um embasamento sobre comunicação muito importante e muito necessário, e que é um embasamento que a gente leva para várias instâncias da vida, né? verdade, com certeza. A minha mãe tá comentando na live, gente, minha mãe é uma fã, todo mundo que já ouviu os podcasts já sabe.
Minha mãe, ela Ah, sempre comenta, maravilhosa. você é irmão mais novo? Eu sou caçula. Eu sou É, eu caçula. imaginei. Porque minha mãe colocou, eu conheço a história assim, que de irmão tem fã, né? Que eu sou a mais velha, no caso, então aí a mãe quis dizer, já sabe já como é que é. Mas é muito bom ter esse apoio, né? Porque tem uma pessoa que, né, tá te apoiando, tá falando, olha, faz esse caminho, é mais fácil, eu já passei. Então Sim, ter esse amor do irmão também, assim, traz um amor diferente que a gente não conhece, né? sim, eu acho que ter o apoio da família é essencial, né? Acho que Com certeza. e família é uma questão muito complexa, né? Mas eu acho que é bem importante, né? A gente ter, independente da família que seja a família de sangue, né? Ou a família afetiva que a gente tem, a família que a gente vai colhendo, né? Pelo Criando. caminho, né? Então, Sim, família, ela, independente de qual for, né? A forma dessa família, de qualquer forma, a família é uma coisa muito importante. verdade. E partindo para o curso de letras mesmo, que eu estou super curiosa, eu queria que você me explicasse uma coisa, que é uma coisa que eu tenho curiosidade mesmo. Dentro do curso de letras, você pode nos explicar assim quais áreas que a gente pode estar escolhendo, além de dar aula, além dessa parte? Ótima, ótima pergunta. A área de letras é uma área que, geralmente, quando a gente fala em letras, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é professor, né? Ser professor. Sim, Claro que o curso de letras, ele tem todo, né, por ser uma licenciatura também, ele tem todo o embasamento ali na pedagogia também, né? A gente tem todo um preparo para pensar aulas, pensar didática, pensar conteúdos, né, para as mais diversas áreas aí, anos escolares, né. E aí, geralmente a gente pensa, né, assim, ser professor e como eu disse, né, toda a estrutura, né, da letras também permite isso. sim, Mas a letras é uma área que é muito, ela tem outras possibilidades também, né? O profissional de letra hoje ele consegue atuar em algumas áreas, por exemplo, de editoras, né? E aí é bem interessante pensar, né, que hoje em dia a gente tem uma facilidade maior em publicações, né? com certeza. Muito tempo atrás, né, às vezes era muito difícil e às vezes muito caro você publicar seu livro. Hoje, né, com a internet, com avanços tecnológicos mesmo que a gente teve com máquinas de impressão, papéis, enfim, mais bonitos, mas também mais baratos, enfim, evoluiu muita coisa aí no mercado editorial. Então ele teve uma expansão, sim, né? E aí principalmente Sim, depois da pandemia, e é muito interessante, né? Porque é, é, há pesquisas, né, que apontam que teve um crescimento de vendas por parte de livrarias, né? Os índices de compras de legal. livros durante a pandemia foi bem alto. É, né, a pandemia ela fez com que a gente ficasse em casa, né? A quarentena, o isolamento social, então isso influenciou também, né? Esse número. Sim, Então o que a gente tem percebido é claro que as grandes editoras elas acabam concentrando, né, grande parte da venda e do lucro, né, do mercado editorial, mas a gente vem sim. observando um crescimento de editoras pequenas, editoras alternativas. Então, para o profissional de letras, né, levando em consideração essa situação aí do mercado editorial, é uma possibilidade você atuar desde de revisão, né, textual, organização de obras, antologias, tem a possibilidade no caso, né, se você, porque a letras também é uma área, aqui na UFMS, por exemplo, é uma área onde a gente tem 3 habilitações. Então, letras, literatura, que é o meu curso, letras, espanhol e letras, inglês, né? Português, inglês, Entendi. português, espanhol. Então, por exemplo, se você está na letras aí numa habilitação em espanhol ou em inglês, você também pode estar trabalhando
dependendo do seu nível, né, aí de fluência no inglês, você pode estar atuando também com traduções, né? Então, Uau! é bem interessante nesse sentido, Sim, né? É, enfim, tem algumas possibilidades, né, da gente estar trabalhando em letras, até mesmo trabalhar na área jornalística, inclusive, trabalhando com revisão de textos jornalísticos, né? Então, tem essa possibilidade nossa, também. é super interessante. Porque também, quando a gente, eu brinco que assim, quando a gente está no ensino médio, só existe direito, medicina ou engenharia, né? Não existe outras faculdades. Exato, E eu exatamente. achava, eu acho, porque eu sou, é que nem você falou, eu sou muito curiosa, então eu sempre busquei, assim, aquelas coisas que ninguém falava, nossa, quem que vai fazer isso? Era eu ir lá procurar saber o que que era isso. Então, Sim, eu já fui para a área de economia, queria muito economia e ninguém queria economia, pois é. ninguém que eu conhecia queria. E aí depois eu parti para a área da engenharia de produção. Então, assim, são áreas que ninguém queria, nunca, pelo menos da minha cidade, não tinha muita gente que tem esse curso. Então eu falei, gente, eu quero isso. E aí, que nem eu falei, a parte de letras era uma coisa que eu mesma era muito leiga para isso. E agora com o podcast não tem mais Google, entendeu? Vocês que tiram minhas dúvidas, tá? Tá ótimo, não. Tudo que eu quero saber Estamos eu aqui deixo para isso aqui. mesmo. Estamos aqui para isso mesmo. Porque eu falo, a gente. Essa troca de experiência que é legal, porque da mesma forma que eu também não sei, muita gente pode não estar sabendo e quer fazer, porque, gente, eu já pensei aqui assim, ó, faço letras, faço a parte de tradução, aí já pego, como chama aquela pessoa que vai viajar internacional, sabe? Traduzindo? Sim, sim. Já adorei isso. Pois é, Já quero exato. Pois é, para você ver. muito, E aí, por muito interessante. exemplo, Então, e aí, pode falar. só para emendar nessa coisa, né, que você disse em questão de idiomas, né? Tem a área aí de ser professor, essa coisa mais tradicional, né? Aí professor de português ou Sim, professor de literatura, mas também você pode ser professor em escolas de idiomas, né? Por exemplo. olha aí que interessante. Exato. Adorei. Eu tinha um professor no, acho que no ensino fundamental, eu não vou lembrar o nome dele. Não, não vou lembrar o nome dele, vou falar errado, então eu não vou nem falar. Ele, gente, ele me deu, ele fez eu gostar tanto de ler, mas tanto, que chegou numa época assim da minha vida que eu falava assim, eu não quero mais ler, entendeu? Porque eu já li tanto livro que eu não quero mais, porque ele era de literatura. Então ele fazia a gente ler contos. Foi quando eu comecei a desenvolver a minha escrita, na verdade. Então, isso, nossa, isso é muito legal. E vocês são muito importantes para nossa vida, tá? Só para deixar claro. Ai, que bom. Você disse uma Vocês coisa são. bem importante, né? Bem importante, né? Que foi a relevância da literatura, o impacto da literatura na sua vida, né? De uma Sim, forma ou de outra, né? A literatura, ela acaba participando da nossa vida, seja em um com momento certeza. específico da nossa vida ou ao longo da nossa vida, né? Então, a literatura, ela tem Sim, essa possibilidade de humanizar a gente, né? Então, é, eu acho que é muito importante o ensino de literatura, né? Pelo fato de muito. que, pela literatura, a gente consegue compreender vários aspectos da nossa sociedade, né? Pela literatura, a Muito. gente consegue aprender história, pela literatura, a gente consegue aprender política, consegue aprender, enfim, uma Muita coisa. infinitude de coisas, né? Então, a literatura Sim, ela tem essa possibilidade de humanizar, gente. Quando eu falo de humanizar, a literatura faz com que a gente se reconheça enquanto um ser humano dentro de um grupo de outros sim, seres humanos, né? Isso quer dizer alteridade exatamente. também, né? Eu acho que a literatura coloca a gente de frente com a gente mesmo, claro, mas a literatura também coloca a gente de frente para o outro, né? E isso que é o mais bonito, né? Adorei. Principalmente em tempos tão difíceis que a gente está vivendo, tempos de ódio, né? Tempos Sim, de muita violência. Eu acho que a literatura ela tem muito para nos ensinar. Sempre, sempre. muito. Passado todos esses séculos que existe
literatura, né? Desde que o ser humano é ser humano, basicamente existe literatura. A gente Sim, pode, enfim, pensar nessas adorei, questões. adorei essa colocação. Adorei, adorei, adorei mesmo. Eu falo que quando toda quinta-feira eu aprendo alguma coisa nova, né? E agora hoje já tem uma coisa nova, que eu já quero ler outro livro, entendeu? Já quero pegar aqui e aprender mais. Já vou mudar meu curso. Não posso mudar, entendeu? Eu falo que engenharia é meu amor. O pessoal tava falando assim pra mim, ah, vai ser o primeiro de letras, né? Eu falei, ah, sim, eu gosto muito de engenharia, sabe? E às vezes, quando a gente vai entrevistar um curso que nem letras, não é um curso que eu conhecia. Por isso que eu falei, eu vou fazer pergunta de tudo. Vou querer saber Sim, tudo. sim. Então, aí eu falava, nossa, eu quero muito aprender porque isso faz parte pra gente compartilhar, sabe? Quando alguém me perguntar agora pra mim, eu vou saber falar que não é só professor. Então, Exatamente. Tem várias adorei. possibilidades aí de atuação na área de letras. Sim. E sobre a sua graduação, como é que ela foi? Você falou que foi depois de um tempo, né, que você acabou fazendo. Primeira de jornalismo, se você quiser falar primeiro, e depois de letras. E eu queria que você contasse, assim, um sentimento de maior satisfação que você teve durante toda a sua graduação. Legal. Olha, enfim, né? Eu concluí a minha graduação, minha primeira graduação em jornalismo foi em 2014. E lá, enfim, eu estava. Acabou me levando para onde eu estou hoje, né? E eu vou explicar por quê. Eu Entendi. trabalhei durante o jornalismo, eu fiz um estágio num lugar chamado Instituto de Saúde, que é um órgão de pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. E aí eu trabalhava no núcleo de comunicação lá, né? E a minha tarefa enquanto jornalista era, era ler todos os artigos que os pesquisadores desse instituto produziam na área, eram pesquisas na área de saúde pública, né? Em vários aspectos, em vários temas. E aí o meu trabalho era ler aqueles conteúdos, aqueles artigos e transformar eles em matéria jornalística, né? Isso é um pouco Entendi. que a gente chama aí no jornalismo científico, que a gente chama um pouco de divulgação científica, né? Então o meu trabalho era olhar para aquele texto acadêmico, pegar todos os elementos científicos ali, os resultados daquela pesquisa e transformar, né, numa informação mais ampla, mais acessível para as pessoas que não necessariamente tenham contato com a escrita acadêmica, né, enfim. Entendi. E esse era um pouco o meu trabalho. E aí eu saí de lá, né? E aí já tendo esse contato com a academia, com essa coisa da escrita de artigos científicos, porque eu lia muitos artigos científicos, né? Muitos, muitos. Sim. Então, esse desejo de fazer, continuar estudando, assim, já existia, mas aflorou ainda mais, né? Imagino. E aí foi quando eu fiz uma especialização anos depois, isso é em 2014, quando foi em 2018, 2019, por aí, eu entrei numa pós, numa especialização, né, que é de mídia, informação e cultura, no CELAC, que é um centro de estudos da Escola de Comunicações e Artes da USP. E aí eu me Sim. especializei em mídia, informação e cultura, que é uma área em que acaba interligando a minha área de jornalismo, claro, de comunicação, do modo geral, mas também pensar aspectos culturais. E aí, durante essa minha especialização, enfim, aprendi muitas coisas e foi que eu comecei enfim, fiz o meu TCC, dentro dessa temática do meu TCC, foi aí que eu levei essa minha temática para o mestrado, aí eu entrei no mestrado em letras, e aí foi que eu mudei de área, né, para letras, né, saí do jornalismo, fui para letras, Sim.
Mas aí o que acontece? Eu acho que inclusive, eu acho que eu nem mencionei isso na mini bio, mas eu tô fazendo uma segunda graduação também em letras, né? Porque a minha primeira graduação é Ah, em jornalismo. E aí eu já fiz o mestrado em sim, letras. Agora eu tô fazendo doutorado em letras. E aí durante o mestrado, eu entrei na graduação de letras. Então eu tô fazendo minha segunda graduação também. Então, é um movimento meu muito doido, Deus. porque eu estou num doutorado, mas também estou na graduação do mesmo curso, sabe? É uma coisa bem, bem doida. Sim. Bem interessante também. Eu, é, calma, deixa eu ver se eu entendi agora. Deixa eu pensar. O doutorado que você está fazendo, então, é jornalismo, letras. Isso? Não, a minha graduação, né? Não. Só a minha graduação que foi em Ah, jornalismo, né? Foi em jornalismo, minha graduação. ah, E aí eu fiz uma entendi. especialização que é um curso chamado Mídia, Informação e Cultura. Que aí esse curso é um curso interdisciplinar, né? Que a gente chama. Entendi. E aí esse curso me possibilitou, né? A partir de uma pesquisa que eu já tinha iniciado lá, me possibilitou entrar no Sim. mestrado aqui. Mas aí o mestrado aqui na UFMS é em letras. Né? Então, na verdade, são três cursos diferentes aí que passaram pela minha vida, né? Sim, Jornalismo, mídia, informação e cultura e letras agora. que incrível! Adorei, adorei. E da onde surgiu assim? Vou para partir para a área de estudos literários. Como é que foi essa escolha? Não, e é bom você ter perguntado isso, porque assim, na área da letras, a gente também tem a parte de linguística, né? Porque a ler é exato. A gente aprende aspectos da literatura, da língua portuguesa, essas questões de sintaxe, morfologia, fonética, enfim, essas coisas todas. E aí são partes que estão ligadas à linguística também. E no mestrado e no doutorado existem duas áreas. A de estudos literários, que é a Sim, área onde eu estou, e a de estudos linguísticos. Né? Então tem essa outra área aí também. Mas o que me fez entrar nos estudos literários foi o seguinte. Como eu disse, na minha especialização em mídia, informação e cultura, eu iniciei uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa sobre uma obra, uma antologia, chamada Tente Entender o que Tento Dizer, que é um livro de poesias. Inclusive, é esse livro aqui. Eu pesquisei esse livro eu pesquisei esse livro na especialização. E aí, enfim, terminei, ok. E aí eu falei, agora, né, pensar em talvez um doutorado. E aí eu senti que eu precisava pesquisar mais esse livro. Haviam coisas ali que eu ainda não havia descoberto. E eu falei, eu preciso entendi. continuar revisitando esse livro. E aí eu continuei. E aí a melhor área, como estou, né, no caso, estudando aqui a minha matéria, né, meu objeto de pesquisa é a poesia, essa área Sim, acabei optando pelos estudos literários. que incrível. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre conto as coisas antes de poder, mas tudo bem, não ligo. Que a gente vai ter um dia que eu vou poder contar, né? Que eu sempre entrevisto as pessoas, né? Mas eu também vou poder falar um dia, minha equipe deixou. Então, quando eu estava no ensino médio, eu escrevia, gostava muito de escrever por conta do meu professor. Então, Uhum. eu escrevia muito poesia. E eu lembro eu não lembro o que que tinha na cidade de Dom Pedro I, alguma coisa de Dom Pedro I, eu não lembro o que que era. Aí eu lembro que a gente tinha que redigir um poema e quem fizesse o melhor ia lá declarar o poema na cidade. Menino, eu escrevi, ganhei. Quem é que conseguia fazer eu falar? Pois é, meu Ganhei, Deus! E a cidade toda ganhei. deveria estar lá, né? É, gravando eu falando. Não, eu Nossa, vejo o vídeo hoje, eu morro de vergonha, porque assim, quem vê falando hoje, né, fala, não, sempre falou do jeito que fala, que não sei sempre foi Não, comunicativa, nossa, eu né? queria me enfiar dentro do papel, eu queria virar o papel. Não tem noção.
Nossa, E, mas gente, dá eu falo, muito. É muito. Falar em público é bem gente, complicado, né? Principalmente quando a gente não se sente muito. totalmente preparado, né? Então. Exato, porque assim, fora que também era um poema que eu nunca mais vou falar dele, entendeu? Mas olha, Que é mas olha assim. que interessante. Esse poema, mesmo que ainda ele possa, enfim, para você ter passado esse episódio todo constrangedor, mas veja que interessante, ele é um objeto de uma fase da sua vida, né? Sim, E eu olha tenho que guardado até hoje. interessante, exato. E é legal a gente guardar isso e olhar, é quase como se a gente estivesse sendo transportado, né, para o passado, assim. Muito, Eu sou muito. assim, eu sou assim. Poema, eu tenho uns poemas assim vagabundos, horríveis, mas eu guardo até hoje, porque eu olho para aquilo e falo, nossa, que Sim, bonito, pelo fato de Deus estar exercitando a minha sensibilidade no papel, né? E aí eu fico, nossa, eu acho que nesse dia eu estava sentindo tal coisa, né? Enfim, a gente fica pensando. é Então, verdade. eu guardo e eu sempre aconselho as pessoas a guardar. Mesmo se for um poema que você não goste, mas guarda, porque vale a pena para a nossa memória, a nossa afetividade. Com certeza. Porque também a gente olha e a gente fala, nossa, como a gente evolui, né? É verdade. Isso é Ah, muito bom. A gente falou, ainda bem que eu evoluí, né? Ainda bem que eu estou pensando sim, diferente, né? Enfim. exato, exato. E falando já de produção literária mesmo, eu vi que você participou de muitos concursos, ganhou vários prêmios. E como é que foi essas conquistas aí? Como que foi, né? Ter esse ganhar, toda essa sensação, como é que foi? Nossa, foi, acho que foram momentos incríveis, assim, da minha vida, né? No sentido de, Sim. disso, né? Eu ganhei alguns prêmios literários e foram prêmios que eu ganhei quando eu era, assim, eu era bem jovem, assim, eu sou jovem, tenho 30 anos, né? Mas quando eu era bem mais jovem. Então, deveria ter 18, 19 anos, sabe? Então, foram, foi muito interessante pelo fato é, de você ser reconhecido, né? Porque, claro, o objeto literário, o texto literário, você achar ele bom ou ruim, bonito ou feio, isso pode ser muito subjetivo também, claro. Mas é Sim, muito bom, né, quando você tem um texto selecionado, que ele é reconhecido pelo fato de que houveram pessoas que se interessaram por aquilo que você estava escrevendo, né? Então, é muito com bom nesse certeza. sentido, não apenas pelo fato de ganhar, mas pelo fato de você pensar, nossa, meu texto fez sentido para alguém, né? Meu texto repercutiu em alguém de alguma forma, né? Então, Sim, eu mais do acho que que é o ali melhor, acho que um sentimento de êxtase, né? De falar assim, poxa, alguém leu que não tem nada a ver, não sabe porque eu escrevi. Alguém leu e falou, eu gosto disso, sabe? Eu acho que eu sentiria isso no caso. sim. Muito bom, muito bom. E eu imagino, né, como é que foi também a sensação, falando já de experiência, publicar em diversos sites, né? Como é que foi quando era jornalista? Participou, acho que, ó, vou falar alguns aqui que eu tenho. Viva Rio, Folha de São Paulo, Carta Capital, Agência de Notícia da AIDS. Como é que foi isso? A experiência também? Ai, foi muito interessante. É, eu, e é muito interessante, né? Porque assim, eu comecei no jornalismo, né? Nessa área que é um tanto diferente, porque quando também a gente fala em jornalismo, a gente pensa lá, William Bonner, lá sentadinho. E a área do jornalismo, ela é também, assim, ela é muito ampla. Você pode trabalhar Com em certeza. muitos lugares, muitos, muitos mesmo. E aí, eu acabei indo para uma área do jornalismo, da redação jornalística, que algumas pessoas chamam de jornalismo social, outras de jornalismo comunitário, Entendi. que é esse jornalismo voltado para um determinado território,
né? Então, quando eu morava em São Paulo, eu sempre fui morador de periferia também. Nasci na Vila Nova Galvão, que é no extremo norte de São Paulo, fica aí fazendo divisa entre São Paulo, a cidade de São Paulo e a cidade de Guarulhos, né? Eu sempre tive muita dificuldade para ter alguns acessos a equipamentos culturais no meu território. Então, pouquíssimas bibliotecas quando eu era criança, não havia nenhum teatro, não havia nenhum cinema, né? Que é uma realidade que mudou de uns tempos para cá, mudou bastante nas periferias de São Paulo, mas que era uma realidade ali para mim, né? Então, pensando um pouco, né, do que da minha realidade, da minha vivência, eu comecei a participar de um projeto chamado Viva a Favela, que é um projeto que era realizado por uma ONG do Rio de Janeiro, chamada ONG Viva Rio, que é uma ONG que trabalha com favelas do Rio de Janeiro, né? Com o pessoal do Complexo da Maré, enfim, de várias comunidades cariocas. Então, eles estavam num processo de contratar jornalistas que morassem em outros estados também, né? Outros redatores, que, enfim, né? Que morassem também na periferia. E aí eu acabei sendo um repórter deles aqui lá em São Paulo, né? Estou aqui no Mato Grosso do Sul. Mas, enfim, lá em São Paulo. E foi muito interessante, porque esse tipo de jornalismo ele possibilitou conhecer iniciativas culturais incríveis em várias periferias de São Paulo, várias favelas de São Paulo, né? E são espaços onde geralmente a gente tem um imaginário social que é da violência, da droga, né, do tráfico, mas que é muito importante que a gente pense as favelas, as periferias, como espaços onde moram, habitam seres humanos, pessoas são trabalhadoras, espaços onde abrigam artistas, né, profissionais de várias áreas, né? Então, as periferias elas têm muita potência, ainda que exista um imaginário social muito ruim em torno das periferias das favelas. Então, pensando um pouco nessa lógica que existem esses tipos de projetos como o Viva a Favela. E aí, nisso, eu comecei a escrever também para o blog Mural, que foi uma iniciativa da Folha de São Paulo, com esse mesmo propósito, de ter correspondentes, jornalistas, nas periferias de São Paulo. Então, e aí a gente tinha uma equipe que tinha jornalistas que moravam na periferia da Zona Leste, Zona Sul, né, Zona Norte, e aí eu tinha várias, a Zona Norte de São Paulo é gigantesca, a Zona Norte de São Paulo é enorme também, mas eu acabava fazendo parte também desses correspondentes da Zona Norte, né, de moradores de periferia da Zona Norte. Incrível. E foi uma experiência incrível, justamente porque me possibilitou cobrir várias coisas, assim, desde realizar entrevistas com artistas plásticos que trabalham com material reciclável para falar da cultura dos orixás, para falar da cultura afro-brasileira, por exemplo, até cobrir ato político, né, no período das eleições, enfim, foram algumas experiências aí, né? E aí eu acabei atuando em outras áreas também, né? Na Carta Capital, acabei publicando lá alguns... daí já não é tanto na área do jornalismo, mas é mais na área de comunicação do modo geral, né? Que eu publiquei alguns artigos de opinião também na Carta Capital. Enfim, e na agência de notícias da AIDS também, que é uma das únicas agências de notícias da América Latina que trabalha especificamente a questão do HIV e da AIDS, né? É uma agência, uma equipe de jornalistas que produzem pautas somente sobre isso, sobre saúde sexual, direitos sexuais, direitos reprodutivos, prevenção, né? Vários aspectos. Então, eu acabei também cobrindo vários eventos para elas, né?
eu falo para elas porque é uma equipe majoritariamente de mulheres, né? O pessoal da agência de notícias da AIDS. Então, eu tive muita experiência cobrindo vários eventos também nesse sentido, né? Então, é um pouco disso, né? Minha atuação, né? Assim, no jornalismo, né? Que incrível. A gente tá muito chique. Semana passada a gente tava com uma moça que saiu na UOL e hoje com Folha de São Paulo. Entendeu? A gente Pois tá ficando é. chique, eu acho. Muito chique, né? Eu também acho. Eu acho. E me comunicaram aqui, me deram um spoiler, assim, sabe, no WhatsApp aqui sem querer, que teve palestra na Alemanha. Pois é, olha esse spoiler aí. Pois é. Então, já continuando a frase de estamos chiques, agora fomos dar palestra na Alemanha, então eu quero saber. Pois é, né? Foi muito legal, foi uma experiência muito interessante. Uma universidade da Alemanha chamada Universidade de Tübingen, Tübingen, não sei pronunciar, mas é Tübingen. É, é uma universidade, né, dessa cidade, uma cidade chamada Tübingen também, que eles têm um projeto, né, de entrevistar, fazer uma ponte entre pesquisadores dessa universidade da Alemanha e pesquisadores do Brasil. Então, uma ponte Brasil-Alemanha. Então, tinham alguns alunos brasileiros morando lá na Alemanha também, cuidando um pouco desse projeto. E aí, um dos responsáveis por esse projeto, ele entrou em contato comigo, muito interessado no meu tema de pesquisa, e aí convidou para uma palestra, e foi muito massa. Pena que não foi presencialmente, né? Porque estava no período da pandemia. Então, mesmo se a gente quisesse, os Entendi. aeroportos estavam fechados, né? Tava tudo parado. Mas foi Sim, muito legal porque tiveram alunos da Alemanha mesmo, alguns alunos brasileiros morando lá, mas pessoas que nasceram na Alemanha, né, lá sim. acompanhando, foi muito legal. E legal Que também por estar incrível. falando para eles, né, também um pouco da literatura brasileira, né, conhecer um pouco da nossa cultura Sim, e foi bem interessante. meu Deus, eu imagino que experiência maravilhosa. E você tá fazendo ainda, né, o doutorado, no caso, certo? Sim, E como tem sido, acho que assim, vamos dar a pergunta. Qual tem sido a sua maior dificuldade? dormir. Dormir. Não, eu tô brincando, tô brincando. Imagina. Não, por enquanto não. Isso talvez aconteça mais para frente. Ainda tem uns anos para frente. Mas não, por enquanto não. Eu acho que tem sido, né, a principal dificuldade é eu definir um pouco melhor assim minha pesquisa, né, meu objeto de pesquisa, porque quando a gente entra num Entendi. mestrado ou num doutorado, são várias fases de seleção, né, várias provas, enfim, coisa super chata, mas enfim, tem toda essa seleção. E aí, uma dessas seleções, uma das coisas que eles avaliam é o seu projeto de pesquisa. Então, como o nome diz, é um projeto. Então, como todo projeto, ele não é nada concluído, né? E ele é uma coisa que pode ser modificada. Então, eu acabei levando um projeto, né? Um projeto de pesquisa, eles gostaram, mas é um projeto que ele precisa fechar. Tem alguns nós que precisam ser dados aí, sabe? Então, eu Entendi. tô tateando um pouco isso, né? Eu já tenho fechado o tema da minha pesquisa, isso já está muito bem delimitado. A questão é saber quais serão meus objetos de pesquisa, né? Ou seja, quais poemas vou analisar, quais livros eu vou ver, né? Um pouco nesse sentido. Entendi. Que é um pouco de uma sensação bastante comum, né? De quando a gente entra em qualquer curso, né? Apesar Sim, de ter sido menos impactante para mim, pelo fato de
eu tá entrando no doutorado logo após. Aí o Bruno, aí, ó, Leandro, meu muso. Ai, Bruno, um beijo. O Bruno, ele tá fazendo mestrado também na Unicamp, em letras também. Então, às Uau, vezes, a gente troca alguns sofrimentos acadêmicos aí, de artigos, de referências, é muito, muito legal. que incrível! E aí isso é bom, é importante, né? A gente poder se apoiar um no outro, né? Falar, amigo, não tô aguentando, Isso que eu ia socorro. falar. É muito bom, como eu disse, né? A gente ter essa rede de afetos, né? Quando seja no trabalho, nos estudos, né? Enfim, ter Sim, essa rede de afetos. Mas, enfim, né? Então, bem resumidamente, eu acho que tá sendo mais dificultoso para mim tentar fechar algumas coisas aí do projeto, que é uma coisa também que eu não tenho tanta urgência agora, né? Eu tenho ainda um prazo para entendi. entregar, e aí eu estou seguindo com bastante calma, assim. Ah, e aí eu só emendando uma coisa, retornando uma coisa, aliás, é que não foi tão impactante para mim no sentido de que eu concluí o meu mestrado em março desse ano. E aí eu fui entrar no doutorado uns 3 meses atrás. Então foi bem. Não, Entendi. não teve tanto tempo do mestrado, da minha saída do mestrado para a entrada Sim, no doutorado. Então, sabe quando você então está no tá calor do fresquinho. momento ali? Tá fresquinho, isso, exatamente, tá fresquinho ali. Então eu acho que isso me ajudou um pouco também, Com certeza. Eu adorei. É Bruno, né, o nome dele. Bruno. A rede de apoio nesse momento é essencial mesmo. Exatamente. Então a gente se coloca também à disposição, tá bom? De estar ajudando todo mundo aí na rede de apoio, que a gente tá junto nessa. Ai, com certeza. Agora as perguntas de faculdades acabaram. Agora vem, o pessoal fala que é as mais difíceis, tá? Então Tá assim, bom. Vou me preparar aqui. é brincadeira. Se pensando assim no modo geral, olhando para trás, tudo que já passou, né, que você viveu e tudo mais, se você olhasse para trás hoje, você mudaria a escolha do seu curso de hoje? Não, acho que não mudaria. Não mudaria. É, uns anos atrás, quando eu concluí o jornalismo, como eu disse, né, o meu desejo sempre foi fazer graduação em letras. Aí eu fiquei frustrado, eu Sim, falei, eu vou para outra área, enfim. É isso logo depois de sair do ensino médio, né? E aí, depois que eu entendi. concluí o jornalismo, foi um curso muito massa, é a minha profissão, né? O meu ganha-pão é o jornalismo, né? É a minha profissão. Sim, É, É uma área que eu gosto, que eu, né, tô trabalhando nela. Claro que tem gente que trabalha, mas não gosta do trabalho, né? Alguns anos atrás, né, bastante anos atrás, chegou um período da minha vida que eu tinha até batido um leve arrependimento. Eu falei, putz, eu poderia ter insistido um pouco mais em letras, enfim, né? entendi. Mas é uma coisa que passou, né? Uma coisa que hoje eu não me arrependo. Eu acho que eu deveria sim ter cursado jornalismo, porque foi cursando jornalismo que eu consegui ter um embasamento melhor para poder entrar na letras agora, né? Então, não me Com arrependo. certeza. Não me arrependo, não. Muito bom. E agora, assim, pensando mais na parte acadêmica, né? Acho que você vai ter um bom livro para indicar que você acha que todo mundo deveria ler. Olha, um livro. É, hum, olha, mas assim, livro, tô pensando aqui, é que tem vários livros, assim, livro de literatura ou livro de teoria, livro, Pode escolher. hum, vou pegar aqui uma colinha. Bom, eu acho que o primeiro que eu vou indicar é esse livro, que é o Tente Entender o que Tento Dizer, Poesia mais HIV/AIDS. É uma antologia poética que foi publicada em 2018, foi organizada por um poeta carioca chamado Ramon Nunes Melo,
conta com textos, com poemas de diversos autores, inclusive o Bruno, que está aqui, ele participou com um poema. O Bruno ele é Nossa! do mestrado, mas é poeta também. E, enfim, é um livro que eu tenho um carinho todo especial por ser um livro que anos eu me debrucei nele. Então eu sei em cada página, em cada texto, eu sei onde está a página, eu sei cada centímetro desse livro. Esse livro tem o meu cheiro, tem as minhas mãos, então ele tem todo um carinho especial, então eu acho que pelo valor afetivo eu ia sugerir ele. É um livro muito legal, que, como o título diz, né, é uma antologia sobre poemas, uma antologia poética, né, com poemas sobre HIV e AIDS. Então, são poemas que falam muito, nos ajudam a pensar outras formas, né, de pensar o HIV e AIDS, para longe do preconceito, do estigma, ajuda a gente aquilo que eu estava dizendo, né? A literatura ela tem uma capacidade de colocar a gente diante do outro. E esses poemas aqui fazem com que a gente consiga se colocar diante do tema do HIV e das pessoas que vivem o HIV, das pessoas que vivem o preconceito que ainda cerca o HIV, né? Esse livro de poemas consegue colocar a gente diante dessas pessoas de alguma forma, e de uma forma poética aí, né? E tudo mais. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Um outro livro aqui. Adorei, já uma indicação pessoal. Exato. Eu tô tentando pegar um outro aqui que eu. Não se preocupe, vou fazer um Que comentário. eu lembro da Pessoal da TV. Fazar Fazar. tá entrando. É uma faculdade lá da minha cidade, que é onde meu noivo faz. Tô adorando essas pessoas, entendeu? Apoiando, adoro isso, entendeu? É ótimo. Eu falo que Bem-vindos amigo que apoia todos. amigo são os melhores. Exatamente. Que bom, gente, bem-vindos aí. Eu estou dando algumas indicações de livros. Então, o primeiro livro que eu mencionei é esse, Tente Entender o que Tento Dizer, organizado pelo Ramon Nunes Melo. Um segundo livro que eu vou indicar, e aí em especial Bruno, é um livro chamado Amarração de Amor, que é o livro do Bruno Couto. É um livro de poemas do Bruno, que acabou de ser lançado, tá pela editora Urutau. Então, Amarração de Amor é um livro de vários poemas dele também, com a leitura. E para quem gosta, gostaria de entrar mais na parte mais técnicas, assim, né? Da letras, né? Essas indicações que eu fiz aqui é para você ler em qualquer momento da sua vida, né? Mas uma indicação de leitura, né, para quem deseja conhecer mais os estudos literários, como a gente analisa um poema, como a gente analisa um romance, um conto, uma crônica, eu sugiro muito a leitura de qualquer livro do Antônio Cândido. E aí é isso, qualquer livro dele. Tem um especial chamado Literatura e Sociedade, que é muito, muito interessante, mas assim, qualquer livro dele eu sugiro a leitura, porque o Antônio Cândido ele tem uma escrita muito, muito gostosa, às vezes um tanto, dependendo do artigo, tem uma coisa ali meio truncada, mas ele tem um jeito muito interessante de ensinar a gente, né? Então, eu, eu indico para quem gostaria, né? Eu quero ser um profissional da letras, eu quero conhecer a fundo a literatura. Eu acho que a porta de entrada é o Antônio Cândido, qualquer livro dele, mas aí em especial literatura e sociedade dele. E aí pensando ainda, né, assim, voltando um pouco de outros livros, né, então a Amarração de Amor, esse livro aqui Tente Entender o que Tento Dizer. Eu ia indicar também, eu acho que Clarice Lispector, também qualquer livro dela. Clarice Lispector é uma escritora eterna, né? Uma escritora que fala com a gente,
né? Ela é muito profunda, muito intimista, as personagens dela são muito humanas, são muito complexas também, né? Assim como Sim. todos nós, né? Os personagens dela são muito humanos, né? São seres humanos aí formados por palavras. Então, eu indicaria também Clarice Lispector, e aí qualquer livro dela, assim, é maravilhoso. Um dos meus textos que eu mais gosto dela é um conto chamado Amor, que é um conto bem conhecido, é um conto chamado Amor. E, enfim, qualquer livro dela, qualquer texto dela também já Adorei. vale a pena. A gente recebeu uma pergunta aqui, eu acho que foi uma pessoa que deve ter pesquisado alguma coisa, sabe? Na Olha. verdade, a equipe faz pergunta também, entendeu? Que a equipe vê. Hum. Então, ó, vou ler a pergunta do pessoal que não está conseguindo, né, assistir também. Então, ó, qual a diferença entre os três tigres tristes e os seus dois tigres tristes? Há de qual a diferença entre os Adorei. três tigres tristes e os dois tigres tristes? Isso. Eu acredito que seja do conto, né, que você ganhou. Vamos ver aqui. É, do conto da menção honrosa que você ganhou, do concurso internacional. Então, Ah, acho que é aquele trocadilho dos três tigres tristes que vira uma coisa que a gente não consegue falar. ah, que legal, adorei essa pergunta. É um conto, né, que eu escrevi, onde é um conto que fala de uma separação de um casal. É um conto bem triste, mas é por isso, né, são dois tigres tristes. E tigres, né, porque são personagens super fortes e eles têm uma enfim, se amam muito, mas sentiu que acabou alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo não quer ceder. Então, tem um certo embate ali, né? E aí Entendi, e eles ficam muito tristes diante dessa situação e diante da limitação deles mesmo, né? Diante deles, entendi, né? Eu gosto do outro, mas não me permito vivenciar isso, sabe? Então, entendi. dois tigres porque é um casal, né, no caso. Entendi. Então, o trocadilho não foi, eu acho que só foi pra me enrolar, entendeu? Pra mim não conseguir falar isso. Pois é. Eu só acho isso, tá? Eu acho que essa equipe tá assim. Eles estão o que estão, eu acho. Mas voltando para as outras perguntas, eu também queria perguntar, falamos do livro, né? Eu queria, assim, pensando num geral, mais uma vez, eu queria que você olhasse hoje e falasse qual legado você quer deixar para as pessoas que te acompanham. Nossa, que legado, meu Deus. É muito pesado isso, Falei, meu Deus. Mas olha, eu acho que. Eu queria que as pessoas, elas fossem mais sensíveis. E quando eu digo sensibilidade, não quero dizer delicadeza. Mas eu acho que, é como eu disse, né, a literatura ela tem essa capacidade de fazer com que a gente pense no outro, né? E quando eu me dedico muito à literatura, à escrita, à palavra, eu acredito no poder também da palavra de tocar a gente de alguma forma, né? É com claro certeza. que o impacto de uma obra artística, ele vai ser um impacto muito provavelmente subjetivo, mas é a subjetividade de um ser humano. Quem faz a sociedade são seres humanos, né? Então, eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é um, é essa certeza de que a literatura, ela é algo que humaniza a gente, escrever humaniza a gente, né? E eu acho que quanto mais a gente tem uma sociedade que consegue olhar o outro como um ser humano também, menos a gente vai ter desigualdades sociais tão grandes como a gente tem hoje no Brasil, né?
Então, também eu não tenho pretensões de mudar o mundo, o país, e eu acho que isso é muito difícil de acontecer em vários aspectos, né? Mas eu acho que se as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo, as coisas que eu penso, elas puderem ter um impacto positivo na vida de alguém, eu acho que já está valendo a pena. Não, eu sempre falo que as lives a gente entra aqui toda quinta-feira, tá aqui toda quinta-feira, sim, tá aqui toda quinta-feira. Mas, pode entrar, sei lá, 20, 200 pessoas. Se só uma já sair assim inspirada com o que a gente estiver falando, já a gente já ganhou o dia. Exatamente. Então, adorei. E a última pergunta de sempre, o pessoal já está acostumado. Eu queria que você explicasse o porquê da sua frase de hoje. Para quem não viu, estava na arte. Vai lá no Instagram ver depois, por favor, quem está assistindo no YouTube e quem está no Spotify. A frase, né, no caso que está na nossa arte é: onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Então, Olha, eu quero dizer que eu adorei essa ideia de vocês pedirem uma frase. Eu acho que isso é muito legal, muito criativo, e eu acho que é uma forma de conhecer um pouco a gente, né? Porque eu acho que dá para conhecer um pouco a sim, pessoa a partir, né, das frases claro! que ela escolhe, né? Então, eu só comecei a dizer Muito! assim que eu amei essa ideia. Eu falei, nossa, que interessante, como ninguém fez isso até agora? Mas eu escolhi primeiro porque eu sou apaixonado por Caetano Veloso. Caetano Veloso Sim. é o meu poeta preferido da vida, né? Ele é músico, compositor, mas eu também considero ele um poeta. Então, Caetano é meu Hum, poeta predileto, eu ouço Caetano quase todos os dias. E eu acho que Quereres é uma letra de uma música muito interessante, pela construção dessa música, mas pelas algumas mensagens que ela passa pra gente, né? É, entendi. é uma música que ela fala do querer, da força do desejo, um desejo que ele não necessariamente ele quer seguir o desejo do outro, né? O desejo ele pode ir para vários caminhos, né? Tomar vários rumos. Hum, E, e eu peguei, é uma música que eu daria para colocar ela toda, ao invés de uma frase só. Mas eu escolhi essa frase, esses dois versos que são o início da música, porque a gente está vivendo, como eu disse, né, num momento de muita violência no Brasil e por diversos motivos, muito ódio, né? Eu acho sim. que no país em que a gente vive, a gente precisa ser mais coqueiro do que revólver, né? O Caetano, ele fala essa palavra coqueiro e pode parecer estranho. O que um coqueiro está fazendo do lado de um revólver? Mas justamente o Caetano aciona a imagem do coqueiro justamente porque o coqueiro ele acaba representando essa ideia de paz, né? O coqueiro à beira da praia, o vento batendo devagar. O coqueiro ele não faz mal a ninguém, né? O coqueiro ele é Sim. apenas né? O coqueiro é da natureza. Ao contrário do revólver, né? Que o revólver ele única e exclusivamente foi criado para matar. Ele não tem outra serventia, o revólver. Não dá pra gente limpar a Sim. casa com um revólver. Um revólver ele só tem uma única função, que é matar. E o coqueiro, ele traz essa coisa de paz, né? Então eu acho que a gente seja mais coqueiro, que a gente seja mais coqueiro, que a gente seja é, mais em sintonia com as outras pessoas e que a gente seja menos revólver, que a gente atire menos nas pessoas, não só fisicamente falando, mas simbolicamente falando também, né? E, e é isso. Eu acho que eu escolhi essa música por ser uma música que pensa muito os tempos que a gente está vivendo agora e porque sou Sim. fã de Caetano. Sou fã de Caetano Veloso. Adorei, adorei. Nossa, me emocionei agora, porque quando a gente lê, passa muita coisa na cabeça, né? É que nem você falou, o que o coqueiro tá fazendo no meio da frase, né? Adorei, adorei mesmo. Parabéns pela sua escolha.
Mas agora vem a minha, tá bom? Ah, Que eu sempre falo. A gente escolheu a frase, na verdade, eu escolhi isso da frase. Vai ter um dia pra me falar disso, mas assim, só um spoiler. Foi uma coisa que eu queria realmente conhecer o entrevistado antes de entrevistar. Porque eu falo assim, a graça é essa, é eu saber não tudo de vocês, mas também ter perguntas para fazer, mas também conhecer um pouquinho, né? sim, Então, e também a frase revela o que você é dentro, porque é uma frase que você gosta. Então, se você gosta dessa frase, é o que você tem dentro. Então, eu acho que é por isso. Só um spoiler. ah, que legal. Então, todo final de podcast eu escolho uma frase. Agora já são 3 podcasts que eu faço a minha frase. Estou me sentindo também muito literária, tá bom? Ah, Muito escritora. é muito bom a ideia das frases, eu amei. Ai, que bom, que bom. A gente também agora, só um adendo aí pro pessoal, a gente tá postando toda sexta-feira, todo sábado, depois do ao vivo. A gente vai estar postando a frase que eu falei no final. Então vai lá depois no meu Instagram, dá uma olhada na frase, tá bom? De semana passada, espera dessa a de hoje que eu vou falar ainda. E compartilha com os amigos, manda lá pros amigos, comenta, fala se você gostou, tá? Então, fica esperando essa frase. Mas, para quem tá na live, já tá me ouvindo, tá me assistindo aqui, a frase de hoje é a seguinte: na vida temos 2 opções: desistir por não saber algo ou se desafia a aprender aquilo que pode transformar a sua vida. Então é isso. Adorei, adorei. Adorei. Então, Eu acho que eu vou ficar pensando nessa adorei. frase por muito tempo. Eu achei que combinou com você também, viu? Achei que sem saber já combinei com você. Eu achei também, concordo. Adorei. Então, acabou as nossas perguntas. Leandro, foi incrível. Muito obrigada, de verdade. Aprendi muito com você. Espero ter outras vezes a honra de estar te entrevistando. Já quero o Bruno, tá? Quero o contato do Bruno, já vou deixar aqui. Ah, pode deixar. Pessoal também, já quero o contato do Bruno. Por favor, você manda para a equipe, Natália. Pode deixar, vou enviar o contato do Bruno. Bruno Couto, gente, ele é Já ótimo. quero, Ele é da letras já também quero. e é poeta. Ah, Eu acho que ele então. vai trazer outros elementos aí também. Acho que vai ser bem legal. Adorei, já quero. Então, já temos aí mais uma pessoa. Então, muito obrigada, Leandro. Eu espero, assim, desejo muito sucesso na sua carreira, na sua vida. Que você, assim, possa ser muito mais coqueiro na vida de outras pessoas, possa estar influenciando outras pessoas. E foi uma honra. Espero que você também tenha gostado, o pessoal que também está assistindo e ouvindo a gente. Espero que tenha gostado. Eu que agradeço, eu adorei muito também. E muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de poder participando aqui, contando um pouquinho da minha vida. E adorei esse bate-papo. Muito bom. E agradeço a todo mundo que acompanhou. Adorei. Que bom. Última coisa que eu pulei sem querer, já antes de encerrar. Deixa um conselho pro pessoal que tá perdido, não sabe onde tá, não sabe o que tá fazendo da vida. Deixa um conselho pro pessoal. Eita, um conselho. Olha, abre a janela, enche o ar de muito pulmão, inspira muito, inspira, respira, inspira, respira. Tenta aí acalmar o corpo. É, Quando a gente está perdido, a gente fica muito ansioso tentando achar a solução, tentando achar o caminho, e aí nessa ansiedade atrapalha a gente mais ainda, né? Então eu sim, acho que a primeira coisa é preciso calma, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que é tudo um processo também, né? E que as coisas com elas acabam certeza. acontecendo mais cedo, mais tarde, mas elas acabam acontecendo, né? Então, Com eu acho que é certeza. isso. Ai, adorei. Então, Leandro, muito obrigada. Agora já deixamos os nossos conselhos, as nossas dicas e as frases. Então, muito obrigada. Espero te ver aqui nas lives das próximas vezes, tá? Assistindo, comentando com a gente. E é isso.
pessoal. Assim que sair no YouTube, a gente vai estar avisando nos stories, no Instagram, em tudo. A gente vai estar compartilhando. E também, depois, na hora que sair essa live lá no YouTube, no Spotify, desculpa, vou estar avisando também na descrição, vai estar tudo. Certo, gente? Então, Leandro, muito obrigada. Boa noite para você. Muito obrigada, pessoal, que está assistindo a gente desde o começo. Um beijo e até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau, um beijo, boa noite.